Seja bem-vindo ao nosso grande podcast Histórias que Influenciam. Meu querido amigo Lucas Araújo, meu irmão. Como é que você tá? Obrigado pelo convite, Gel. Obrigado pela participação. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muito conhecimento, para a galera se aproveitar e, de fato, se influenciar com nossa história. Perfeito, grande Lucas. Vamos lá, Lucas. Primeiramente, fala para mim de onde você vem, sua trajetória, como você começou, desde a infância até hoje, como você se encontra. Pronto, pode deixar. Eu sou cria, vamos dizer assim, de Salvador, Bahia, Nasci ali em Lauro de Freitas. E desde sempre, meus pais sempre me mostraram o valor do trabalho. Então, desde sempre eu já comecei nessa pegada de correria, de empreender, mesmo não sabendo que era empreender de verdade, ainda na teoria, mas na prática a gente já fazia. Isso. Exato, sim. Então, eu lembro como se fosse hoje. A maioria dos pais fazem isso, mas o grande lance é você pegar as ideias por trás de cada aprendizado. Então, eu nunca me esqueço, estava batendo uma laje, como a gente fala aqui na Bahia, batendo uma laje. E aquele feijão depois, Isso, aí não pode faltar, foi um motivador, Sim. pra ir bater a laje. Aí a gente, 3 pavimentos pra descer, na verdade, pra levar o concreto no balde, imagine. E aí, quando tava perto de terminar a obra, eu cansado, já exausto, aí meu pai me chamou no canto e pega aqui essa caneta. Aí eu peguei a caneta. Aí ele, pronto, qual é o mais pesado? Eu, meu pai, pelo amor de Deus, uma hora dessa, eu dou pra comer o feijão, você... Pronto, guarda essa informação, que mais tarde você vai refletir, você vai entender o que eu tô te falando. E aí, com o passar do tempo, eu fui... Rapaz, o que é que ele quis dizer com aquilo? Porque quando a gente é pequeno, eu tinha 13 anos na época, a gente não tem tanta... A gente só quer brincar, se divertir. Mas desde aquele momento ele já foi começando a galgar as incógnitas em minha cabeça para me pensar diferente. Então, o que é que eu aprendi de lá até cá? Não adianta eu só trabalhar e também não adianta eu só estudar. Eu tenho que fazer o conjunto. Porque eu via muita gente trabalhando muito, mas chegava no final de semana gastava tudo. Sim. Aí segunda-feira começava a mesma coisa e não prosperava. Então... Corrida dos ratos, né? Isso, exatamente. Que a gente vem aprender o que é isso depois que começa a adquirir conhecimento. Mas no dia a dia pouca gente conhece. Então, desde aquele momento eu vim pensando diferente. E aí na pandemia foi o estalo. Por que na pandemia foi o estalo? Porque na pandemia a gente percebeu que a vida é um instante. Qualquer momento a gente pode ir, qualquer momento a gente pode perder tudo que construiu. E a pergunta que fica é... O que é que você construiu até hoje? Se fosse morrer hoje, o que é que você deixaria de legado, de história? Exato. Nada. Então, eu falei, não, eu tenho que criar alguma coisa pra mim. Eu sei dos riscos, sei do sacrifício, estou disposto, acabou. E aí começou a trajetória. Nesse período da pandemia, eu tinha começado a faculdade de engenharia. Então, foi tudo muito acontecendo ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar também, porque assim que eu entrei na faculdade, já comecei a trabalhar. Então, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fui entendendo que, de fato, a gente precisa alinhar sempre o conhecimento com a prática. Conhecimento com a prática. Aí comecei a empreender, Falei, rapaz, vou tocar um sonho aqui pra ver. Com o quê? Inicialmente foi um clube de livros. E é por isso que eu me digo... Como assim? Eu li o livro, só que ler livro só não basta. Sim. Então eu li o livro, criava um resumo, um plano de ação e vendia. O plano de ação. E vendia o plano de ação. Aí todo mês tinha 2, 3 planos de ações. E aí eu comecei a comer livro de fato, porque eu queria fazer dinheiro. Você pegava a informação e repassava, só que em troca no financeiro. Isso, exatamente. Massa. Era um valor bem irrisório, mas o foco ali, na verdade, era melhorar meu conhecimento. Sim. E minha dicção uma didática, na verdade. Sim. Para conseguir transmitir isso para outras pessoas. Só que nesse meio termo eu identifiquei uma coisa. Não adianta você dar informação para quem não está disposto a receber aquela informação ou quem não está preparado para ter aquela informação. Copo cheio. É a mesma coisa, isso. É a mesma coisa de você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Sim. Você para, no meio da rua, R$50 ou um trabalho. Uma cachaça ou um trabalho. Sim. A pessoa vai e prioriza porque não tem conhecimento. Exato. Então eu comecei a entender isso e eu estava me desgastando muito. Então, deu uma segurada, parei, mas o sentimento, eu falei, não, eu tenho que construir alguma coisa dentro de minha graduação, dentro de minha faculdade. Eu não podia fazer nada porque ainda não era formado. Então, eu sempre fui alimentando isso, certo? Sim. Aí depois eu parei com essa questão do livro e aí fui para a parte de investimentos. Porque também dentro de minha família era um pilar que era deficitário, vamos dizer assim. Ninguém tinha
meu pai é administrador, mas minha mãe tinha um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Ela não sabia lidar muito bem com o dinheiro. Então foi uma forma de eu ter o conhecimento, passar para minha família. Eu costumo dizer que para você ter certeza que você está validando o que você tem, o primeiro passo é quem está perto, quem está próximo. Mesmo que aquela pessoa não siga o que você falou, ela já vai começar, rapaz, será que faz sentido? Será que tem uma forma de eu pensar diferente para sair dessa zona de conforto? E foi isso que aconteceu com minha mãe. Sim. Só um resumo. Hoje, ela tem um estúdio de uma academia, é empresária também, né? Então, isso para mim não tem preço. Você motivou a sua mãe a empreender. Além disso, hoje eu dou mentorias para minha mãe, Nossa. entendeu? Então, são coisas que vai acontecendo no ramo do empreender que a gente não espera, só vai acontecendo. Apesar de todos os desafios que a gente não tá aqui para maquiar nada, né? A gente Claro, sabe que com certeza. se você pensa em empreender para parar de trabalhar, esqueça. Esqueça Que isso. você trabalha triplicado, né? A gente costuma dizer que o empreendedor trabalha 24 horas por dia. Sim, sim. Né? E não só 8, 12, como é no tradicional. É. Massa. Show de bola. Impactante, hein? Mas aí, como é que surgiu sua caminhada pro que você faz hoje? Pronto. Aí vamos lá. Aí dentro desse período, eu comecei a trabalhar. Você lembra que eu falei? Sim. Comecei a trabalhar em uma loja. Eu era operador na parte do estoque. Aí veio a pandemia. Pronto. Trabalhava em que loja? Fast shop. Fast Shop. Trabalho ainda. Sim. Trabalho ainda. Só que aí, qual o ponto? Eu passei 4 anos no estoque, certo? Aí eu fiz a transição em 2022, que foi quando, de fato, eu comecei a andar com a empresa de engenharia. E aí eu percebi o seguinte, rapaz, se a gente mudar uma chave, às vezes é um medo que está paralisando a gente, que é coisa nada, que não é nada, é detalhe. Sim. A gente alcança lugares muito surreais. É só ter as pessoas certas e o ambiente certo. Então, quando eu virei essa chave, fui promovido. Basicamente foi isso. Virei essa chave, mudei meus hábitos, promoção. 3 meses depois, promoção de novo. 3 meses depois, promoção de novo. Então, você vê que foi uma ascendência... 9 meses, né? É. Em ascendência. Isso. Aí eu falei, não, pô. O que eu tô aprendendo aqui, eu consigo trazer pro meu mundo também de engenharia. Aí eu fundei a LA Design Projects, que é uma empresa que ela é focada em entregar a melhor solução para o cliente. Mas nosso diferencial, de fato, é o quê? Botar o cliente para fazer parte da trajetória. Porque é muito cômodo... Na criação. Na criação. Sim. Porque, tipo, é muito cômodo pro um arquiteto, pro um engenheiro, fazer a obra do jeito que você acha. Aí você acaba fazendo do jeito que você acha. Às vezes não atende a necessidade do cliente. Você frustra o sonho do cliente. Exatamente. Pensando só em custo. Às vezes você nem sabe o que o cliente tem para pagar ou não tem. Você não é tipo você saber a necessidade correta do cliente. Exato. Para que ele quer aquilo? E não o que você acha que é. Sim. Fatos e dados. Hoje a gente sempre trabalha com fatos e dados. Então, nosso cronograma, assim, vamos dizer, é o cliente estar em todos os momentos. Só passa de uma etapa quando o cliente ele participa e valida. Sim. Porque não é só validar, é participar também. Entendeu? Então, hoje a gente vem com essa trajetória aí e hoje a gente já começa a fazer algumas parcerias. Então, por exemplo, antigamente a gente só fazia residência, vamos dizer assim. Hoje a gente já tem uma residência de um padrão mais médio para alto. Sim. Já tem elevadores em residência, já tem piso aquecido. Então, a gente vai galgando essas parcerias. Porque, de fato, hoje a LA Design Projects é o quê? É estruturas metálicas em residências. Então, a gente Sim. faz a estrutura, faz o esqueleto, tudo em estruturas metálicas. Faz esse cálculo de Ao estrutural. Então, no caso, ao invés da construção ser o natural, Concreto, alvenaria. concreto, alvenaria e tal, para uma que seria, não sei se seria mais em conta, de metálica, Depende. depende. Depende da necessidade. Porque, Sim. por exemplo, hoje a gente atende muito shopping. Sim. Lojas de shopping. E para você construir um edifício não, mas um pavimento Sim. de alvenaria é muito peso. Sim. A construção hoje é baseada em peso. Então, quando Peso, sujeira, etc. Isso. A mão de obra é E para você triplicada. achar também é muito complicado. Sim. Entendeu? Então, quando você puxa para estrutura metálica, é muito mais rápido. Por exemplo, hoje a gente atua no Bela Vista, atua no Salvador Shopping, atua no Outlet, tudo fazendo mezanino, que é uma estrutura que você cria um segundo pavimento, Sim. faz o que você quiser, você fica livre de Depois de quiser mão. desmonta, é simples. É Não exatamente precisa isso. quebrar nada, destruir, É, carregar em construção tudo e limpa. tal, É. etc. É isso. Construção limpa. Perfeito. É de uma forma inteligente, né? Sim. Construção inteligente, pode-se Exatamente. dizer. E o cliente ele fica à vontade para fazer o que quer, como quer, entendeu? Só cabe a nós fazer o cálculo Direcionar. para deixar seguro. Né? Perfeito. Seguro e confiável. Perfeito. Show de bola. Interessante, viu? É. Interessante, inclusive, para quem acabou de adquirir o terreno, quer construir, Sim. sai muito mais em conta esse serviço.
E agora, você citou no início aí que nada é fácil, nada é por um acaso. E quais foram os seus desafios para chegar aonde está hoje, né? O seu negócio em si. Desafio a gente tem todo dia. Eu Sim. costumo dizer que o engenheiro é movido a desafio. Por quê? Por exemplo, você pega uma obra. Vamos dar um exemplo de um projeto que a gente pegou, certo? O cliente, e isso é em qualquer segmento, o cliente ele não vai querer pagar. Olha só, ele não vai querer pagar o que ele não entende que tem a necessidade. Então, antes de você falar de valor, você precisa mostrar fatos e dados. Você lembra que eu falei no instante? Sim. Fatos e dados. Mostrar para o cliente que aquela solução, de fato, é a melhor solução, provando. Para ele entender que aquilo realmente faz sentido para ele. Por exemplo, antigamente eu negociava com o cliente que era um perfil, certo? Era um perfil B, um perfil C. Sim. E aí migrei na loja, como gestor, migrei. E aí eu comecei a entender o comportamento desse cliente. O cliente, ele quer economizar? Quer. Claro que quer. Mas isso não é fator determinante para a compra do serviço, do produto ou etc. Ele quer entender que aquela solução que você está propondo, seja produto, serviço, atende ele. Se ele entender que aquilo ali faz sentido para ele, ele vai pegar o preço que for. Exatamente. É o valor, né? É o valor. O valor Exatamente. do produto, do serviço. Hoje, a gente já pegou várias situações de ter que falar isso pro cliente, que a gente gente não quer ser o mais barato. Ponto. Isso aqui não é discutível pra gente. A gente não quer ser, a gente quer ser o melhor. Em cima de Sim. exclusividade, de vamos dizer assim, tecnologia, atualidade, pode cobrar em cima da gente. Sim. Pode vir, que aí a gente vai, de fato, sentar e conversar. Mas questão de valores, claro que a gente não destoa muito do mercado, obviamente. Sim. Mas se a gente dá a mão também, o cliente quer o braço. Então tem que ter sabedoria para esses momentos, Perfeito. não é mesmo? Eu costumo dizer para os meus clientes, né, que eu tenho alguns negócios, eu costumo dizer para eles assim: você não precisa de desconto, você precisa do resultado. Sim. E o resultado eu lhe entrego. Se eu não lhe entregar, você pode me cobrar, de fato. E, de fato, o cliente não precisa de desconto. A gente não precisa de desconto. Quer desconto porque quer barganhar. Que é normal, mania, faz parte da negociação. É costume já. Isso. Né? É costume isso. Mas, de fato, a gente não precisa. A gente já viu o produto, já queremos. Ou o serviço que seja. O que precisa realmente, o que tem realmente, o que acontece é o receio daquele produto, como você disse. Valer a pena aquilo. Por isso que o pessoal já vem querendo barganhar, né? De fato. Mas quando você mostra o valor, acaba, sim, obtendo sucesso. Beleza? E o que é que você acha, não sei se você já trabalha, né, com nesse formato, da inteligência artificial que ela pode ou que já está agregando para você no seu negócio. Certo. Como a gente trabalha com engenharia, a gente costuma falar que a engenharia move o mundo. Porque tudo que é tecnologia sempre vai ter um engenheiro por trás. Perfeito. Então, por mais que a gente não queira, sempre vai ter envolvimento. Hoje a gente fala muito da tecnologia BIM. Você já ouviu falar? Não ouvi ainda. Pronto. É a integração de todos os segmentos. Então, por exemplo, esse edifício aqui, para construir, teve que ter um engenheiro estrutural, um arquiteto, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico também. Não necessariamente diretamente, mas tem envolvimento de todas as engenharias. Então o BIM, ele vem com essa proposta de fazer integração. Por quê? Às vezes o arquiteto ele faz um projeto que não tem compatibilização, não se comunica com os outros projetos. Então o engenheiro civil faz um projeto, o arquiteto faz outro totalmente diferente. Quando vai se choca. E esse que é o grande a grande entrelinhas entre arquiteto e engenheiro, as birras, vamos dizer assim. Sim. Porque não tem esse alinhamento. Que tudo pode se resultar, né, em uma conversa. Sim, tudo se resolve no diálogo. Né? Exatamente. Sentou, conversou, alinhou, pronto, não tem conversa. Só que aí um acha que é de uma forma... Aí já é briga de ego depois. Acaba virando briga de ego. Quem precisa do resultado é o cliente. Não importa quem está certo ou quem está errado. O cliente que ele tem que receber o resultado da melhor forma possível, utilizando as ferramentas certas. Então o BIM vem para isso, para juntar tudo. Certo? Então, a inteligência artificial vem nesse segmento. Por exemplo, hoje você faz um projeto em 2D, que é na planta, escrevendo, por exemplo, que você projeta no computador, ele já lhe dá o 3D, já dá o quantitativo, já dá a mão de obra, uma previsão da mão de obra, os custos diretos e indiretos. Então você já tem, por exemplo, eu quero construir uma casa, Lucas, como é que eu faço? Contrato um engenheiro. Esse engenheiro, se for especialista, ele já vai lhe dar
quantitativo, mão de obra, prazo, cronograma, já dá tudo pronto. Sim. Então a inteligência artificial entra justamente aí, que ela consegue integrar. Hoje em dia, com a presença da IA, que está muito forte, além disso, você consegue, por exemplo, tirar uma foto desse ambiente aqui, por exemplo, Sim. botar na inteligência artificial, e a inteligência artificial, ela lhe dá um ambiente do jeito que você quer. A pergunta é, a inteligência artificial vai tomar o lugar do engenheiro? Não. Por que não? Porque a inteligência artificial não tem humanidade. Ela não sabe realmente o que o cliente quer. Por mais que o cliente faça perguntas. Por exemplo, a gente está conversando aqui. Sim. Você tranquilamente pode identificar uma necessidade em mim que eu nem me toquei. Então, por exemplo, mano, você falou daquela que trabalha com estruturas metálicas, você já pensou em ir para esse segmento, atender esse tipo de público? Já tenho uma pergunta para você sobre isso. Aí. Porque eu consegui analisar e vi um anúncio esses dias no Instagram, eu vou perguntar para ele se ele já trabalha, mas daqui a pouco eu chego lá. Tá vendo? A inteligência artificial não vai fazer isso. Não faz. E muitas das vezes ela acaba errando. Aí você pergunta para ela, está certo disso? Ela vai e te responde, me desculpe, realmente você tem razão. E aí corrige. Né? É incrível. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, esse discernimento. E entender que a inteligência artificial, ela é um apoio. Ela é um equipamento, vamos dizer assim, que vem para ali auxiliar. Ela não pode demandar toda a sua mão de obra. Entendeu? A gente vê muitas situações assim, por exemplo, na engenharia. Hoje a gente tem softwares que fazem cálculos estruturais, por exemplo. O maior erro hoje que a gente encontra são dois. O engenheiro que ele é recém-formado e ele já começa projetando em 3D e não tem noção nenhuma do 2D, não tem noção nenhuma de chão de obra, de projetar de fato, sentar com o cliente e conversar. E o engenheiro que ele acha que fazer o cálculo no software é a única coisa que ele precisa fazer. Sim. Que ele acaba majorando tudo e, na verdade, no final das contas, ele começa a superdimensionar tanto orçamento quanto projeto, e aí é muito prejuízo para o cliente. Então, de fato, tem uma influência muito forte da inteligência artificial na engenharia, mas cabe ao engenheiro saber distinguir uma coisa de outra e fazer com que tudo se comunique da melhor forma para atender o cliente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. O seu diferencial. Pronto. Meu diferencial hoje, além de ter esse cliente dentro do nosso escopo de projeto, então, desde a etapa inicial, e muitas das vezes já acontece, sabe o quê? O cliente, ele tá conversando comigo aqui, como a gente tá conversando, Sim. e ele sempre fala da esposa, fala dos filhos, e aí rapaz, por que você veio sozinho? Eu ia falar isso, cadê eles que não tá aqui para poder te ajudar? Por que você veio sozinho? Porque vai precisar, com certeza. Aí ele, não, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos agendar a reunião. Traga eles. Junto com eles, perfeito. Aí, por aí, você já entende. O cliente, ele já tem outra percepção de você. Ele, rapaz, a única pessoa que fez isso comigo foi ele, mas... Nenhum outro. Entendeu? É um diferencial. Já começa os diferenciais. É, de fato, a personalização. E mostrar para o cliente também que, às vezes, o sonho dele pode ser realizado. Sim. Porque, às vezes, você tem uma ideia, por exemplo, de uma casa... Lucas, eu quero construir uma casa em uma ilha, por exemplo. Mas eu não tenho dinheiro, eu recebo R$2.000, R$3.000, eu não sei como é que eu faço isso. A gente faz todo o cronograma para a pessoa se desenvolver, olha só, para a pessoa se desenvolver e conseguir galgar aquele sonho dele. Por exemplo, a gente tem uma situação que foi em Madre de Deus, Sim. Próximo de Madre de Deus. O cliente ele foi fazer uma casa lá, e aí queria a casa dos sonhos, mas na mente dele nunca seria possível por conta da estrutura. Aí eu misturei estrutura metálica com alvenaria. Aí deu uma reduzida grande na casa dele. Por exemplo, só de elétrica ele economizou R$60.000. Porque a fiação passando pelo cimento e tal é muito mais trabalhoso do que pelo... Nem é tão isso, mas são as distribuições dos circuitos. Porque o primeiro orçamento que ele tinha feito com o eletricista, não tinha projeto ainda, não tinha nada. Sim. Então superdimensionou tudo. Imagine, você tem um sonho, certo? Aí você tá se esforçando para realizar aquele sonho. Você chega na pessoa, veja quanto é esse serviço aqui para mim realizar. A pessoa vai, R$90.000. O elétrico, só R$90.000? Ou só não, né? Fio, cara, esse. Tudo isso só que como a pessoa não tem conhecimento, ela nem questiona. Então, quando ela pega uma pessoa realmente capacitada e mostra por A mais B que ela vai ter aquela economia, fica muito mais factível ela realizar aquele sonho. Certo. Perfeito.
A economia é tudo, né? É Sim. importantíssimo hoje, principalmente para quem vai construir ou até reformar. Sim. Outra pergunta agora. O que é que você acha do cenário econômico que o país que se encontra hoje? Pergunta polêmica, hein? Sem falar de política, tá? Sem falar de É um política. pouco difícil, mas eu acho que dá. Mas vamos lá. Hoje a gente vive num cenário que é muito instável. Todo momento as coisas podem mudar ou permanecer. Ninguém sabe. E qual o ponto que eu levo? Depois da pandemia eu fiz essa virada de chave. E até uma dica para quem quer empreender. Independente do cenário político. Sim. Independente da sua realidade. Hoje, o que é que tem em suas mãos para fazer? Porque cenário político muitas das vezes não está na nossa mão. Sim. Não é algo que a gente Não tá sob controla. nosso controle. Isso, não tem no nosso controle. Então, o que é que a gente pode fazer para isso não impactar tanto na nossa vida? Eu acredito que se eu desenvolver algum conhecimento referente a isso, a esse ponto, trazendo para minha realidade e conseguir disseminar isso para os engenheiros, para a galera do meu segmento, eu consiga transmitir esse conhecimento e tirar o pessoal da casinha e mostrar a realidade. Sim. Porque hoje em dia a gente vê muito isso nas escolas. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de desenvolvimento. Sim. A gente tem uma cultura de copia e cola. Então, geografia, claro que é muito importante a gente saber os tipos de rocha, a história do Brasil. Mas na prática, quem é que lhe ensinou a mexer com dinheiro? Me diga aí. Ninguém. Um dos fatores que eu sempre, conversando com alguns amigos, né, inclusive tem um que é dono de escola, porque você não consegue colocar aí educação financeira, algo do tipo, para a pessoa, o adolescente ou até mesmo a criança já crescer pelo menos entendendo um pouco. Porque, de fato, a gente só vem conseguir aprender se os nossos pais ensinam ou se a vida nos ensina. E a vida ensinando sai muito mais caro. Com certeza, com certeza. Né? Então é isso. E a pergunta que eu queria lhe fazer. Eu vi um anúncio esses dias de incorporação. Você compra o terreno, você vai construir com o dinheiro do governo para você vender. Exemplo, comprou lá o terreno 700 mil, vai gastar 1.200.000 lá de mão de obra, dessas coisas todas e tal. E quando você for vender essa casa é 4 milhões, 5 milhões. Não sei se você já trabalha com isso, se já ouviu ou se imagina trabalhando com isso. Me fala um pouco. Pronto, vamos lá. A pergunta aí é de $1 milhão, vai sair. Essa pergunta é cara. Vamos lá. Hoje em dia, o que é que acontece? Volta à questão de pessoas, de network. Por exemplo, se você tiver um time que desenvolve já esses projetos, então você já tem marceneiro, você já tem pedreiro, você já tem pintor, todo mundo ganha. Mas nesse seu caso da estrutura metálica, é muito menor esse gasto, ou não? Não, porque a gente precisa dos outros também. As estruturas metálicas, sozinha ela não anda, por exemplo. Porque precisa de estrutura de fundamento, de concreto, precisa de um pintor, precisa de uma alvenaria para fechar. Porque a estrutura metálica é mais fundação, vamos dizer assim, é o esqueleto da obra. Entendeu? Mas precisa tudo de um complemento. Então, pegando o gancho que você me trouxe aí, como é que tá essa questão das incorporadoras? Sim. Por exemplo, você compra um terreno de 300 mil, certo? Sim. Vou lhe dar uma dica. Anote. Aqui, agora. Se você chega em um terreno que ele tem tendência de valorização, isso vem com network. Se você pega um terreno que tem tendência de valorização, no máximo aquele terreno vai chegar a 50, 70 mil. Mas o lote. Sem nada, só o terreno. Só o terreno. Só o terreno. Perfeito. Certo? Só o terreno. No caso, de 300 para 370. Ou não? É muito maior que isso. Porque, por exemplo, se você investe, vamos botar assim, 70 mil em um terreno, 70 mil. A depender da estrutura da casa e a depender de quanto invista, vamos supor que você pagou 70 no terreno, invista mais 40, 50. Sim. 1,5 milhão, vamos arredondar para 1,5 milhão de investimento total. Sim. Tranquilamente aí você pega 3,5 milhões de retorno. Perfeito. Mas para você ter esse nível de ganho, você precisa de pessoas. Tudo isso, tem todo um estudo. Perfeito. E precisa de pessoas certas. Porque não adianta você ter uma casa de 3,5 milhões e não ter cliente para comprar. Não, a casa de 3,5 milhões é dentro de Alphaville, né? Entendeu? Falando aqui. Ou um local que tem tendência. Porto Sauípe e tal, aquele lado de lá, etc. Exatamente. Não, é baseado nisso. Hoje, para você ter pegar uma casa, sei lá,
um terreno na boca do rio e não construir adianta, a gastar. não adianta. Um é que o banco não vai nem fornecer esse valor para você conseguir começar a obra, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 2 villages que a gente está começando a demanda tá tão alta que a gente tá começando a eliminar. Antes a gente só botava para alugar, já tem, quiser aí, ó, fica a dica aí, fala aí. Jacuípe aí, ó. Jacuípe. O preço a gente negocia, o preço é de menos. Jacuípe. Jacuípe. É 300 metros quadrados. Village com piscina, perto de rio. Eu sempre olho de Arembé, Pijauá, né? Tem um Instagram que eu sigo, que é Casas Linha Verde. Sim. Só que as casas já estão prontas. E, tipo, os valores 320, 300, 400, eu fiz todos os dias. É uma dica, tá? Para nossos ouvintes aí, inclusive, para você visualizar seus sonhos. Com isso, todos os dias, quando eu acordo, tem todo um ritual, pode-se dizer. Oração, visualizar os sonhos, meditação, etc. Aí eu vou fazer outras coisas durante o dia. E todos os dias eu olho as casas. Com isso, eu sei que estou me aproximando cada vez mais de realizar esses sonhos. Porém, eu preciso ter alguma ação. Ações que estão sob o meu controle para poder conseguir chegar. Mas, excelente dica, eu vou passar a olhar também aí. E você vai me mandar também o número. A gente dá uma olhadinha. Essa ideia. A gente troca essa ideia. Né? Network é tudo, né? Network consegue te colocar em mesas que nenhuma faculdade vai te colocar. Com certeza, com certeza. E hoje, por exemplo, só para vocês terem noção do nível que eu... É de Deus. Quando você... É o que você falou, a espiritualidade, né? E não tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. É sua fé. Quando você começa a entender que tudo tem um propósito, as coisas começam a caminhar. E por mais que você esteja um pouco perdido, Deus ele vai lhe chamando, ó, não é por aí, é por cá. Mostra por A mais B que não é exatamente como você quer, como você imagina, porque você não vê o que está acontecendo lá na frente. Você está aqui no hoje. Então, o que é que acontecia lá? Eu nunca imaginei que ia conversar com um desembargador como eu estou conversando aqui com você. Com uma pessoa que tem uma trajetória que, por exemplo, já peguei um cliente que ele comprou, não foi um pavimento não, ele comprou um prédio, um Farol da Barra. Aí a gente conversando para entender o que... Me tira uma dúvida, quanto é um apartamento? O apartamento mais em conta que a gente tem é 1.500.000. Vocês compraram quanto? Ele, eu e meu irmão, a gente pegou 30. Como eu tô conversando com você, eu me tremi todo. Eu falei, peraí. Tem uma estátua lá em cima. Que realidade é essa aqui? Rapaz, 30 milhões, pô. Ou 30 apartamentos, cada 1,5 milhão. Então, são situações que a gente passa que depois a gente vai, rapaz, esse cara come a mesma coisa que eu, pô. Às vezes não pode ser todo dia. Sim. Mas às vezes a gente come a mesma coisa, tá no mesmo ambiente. Então a gente precisa fazer essas conexões. Não é tão distante. O que paralisa a gente muitas das vezes é o medo de se desenvolver para chegar nessas pessoas. Mas tá aqui, tá fácil. O que é que dá pra gente fazer? Estudar e fazer relações com as pessoas. Fazer network, ponto. Network é tudo. Com certeza. E última e não menos importante, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que querem começar a empreender? Querem se jogar de cabeça no mundo do empreendedorismo? Vamos lá. Trazendo um pouco da minha realidade. Primeiro de tudo, desistir nunca pode ser opção. Nunca. Sim. Porque muitas das vezes no caminho a gente vai querer e vai querer muito largar tudo. Mas a gente tem que entender por que a gente começou. Quem é que depende da gente? Por que a gente está nessa trajetória? Porque a gente já passou o que passou durante esse caminho. Então, ter um propósito muito bem definido, e o propósito ele vem com a espiritualidade. Não adianta você achar que tem um propósito, porque quando o bicho pegar, meu irmão, aí você vai ver de fato se é propósito ou não. Exatamente. Então, quando você tem essa espiritualidade em dias, por mais que você tente se desviar, que a gente estava conversando anteriormente, por mais que você tente se desviar, vai ter uma energia ali que vai lhe conduzir para o caminho certo. Sim. Então, desistir nunca pode ser uma opção. Jamais. Buscar o conhecimento também não pode ser a opção. Você tem que todo dia se desenvolver, nem que seja 1%. Todo dia você tem que se desenvolver um pouquinho e fazer relacionamentos. Só pegando um spoiler para você ter noção. As minhas experiências e as minhas primeiras experiências na engenharia foi com professores. Eles me chamaram para participar de projetos. Então, com medo, sem experiência. Ele, rapaz, eu sei que você não tem experiência, mas você tem uma coisa
que é muito difícil ver no meio dos alunos, que é vontade. Determinação. Mas não é vontade de gana falar, é de fazer. de fazer. Então vamos comigo que eu lhe ensino no meio do caminho. E empreender é muito isso, né? É você pular do Botar penhasco. o degrau, botar o pé sem saber que tem um degrau ou não. Isso, e a confiar que vai dar certo. E Perfeito. muitas vezes dá. Você precisa de um resultado para virar sua vida toda. Então vale muito a pena, é desafiador, muito desafiador. Vai ter muita coisa que você não vai dominar, mas isso daí vem com conhecimento. Que à medida que você vai se desenvolvendo, você vai começando a lidar com as situações. Então é basicamente esse resumo aí. Perfeito. Henrique. E aí, minha joia? E aí, pai? Já fiquei? Sei. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É Bahia ou Vitória? Rapaz, nenhum dos dois mais, velho. Era a vitória? Era Bahia. Será Vitória? Era Era Bahia. Todo isso, mano. Bahia. Vamos nessa. Deixa eu te perguntar, Lucas, no meio do caminho aqui, qual foi uma das experiências que você, de negociação, que você passou, que mais te marcou, que mais desafiou, que você acredita que pode ter sido até um erro, mas que te gerou aprendizado? E também lembre de uma que você conseguiu ter isso, que possa servir como aprendizado pro pessoal que tá assistindo aqui. Vamos lá. Rapaz, uma das primeiras, que foi quando eu tive o choque que eu falei com você de realidades. Como eu trabalhava num Salvador Norte, o público, pra quem não conhece, é um shopping aqui. São Cristóvão. São Cristóvão, que é Bairro próximo. suave. É bem tranquilo, né? Próximo ao aeroporto, que a predominância do público é BC, né? Então, quando a gente veio pro Shopping Barra, que é o point de Salvador, vamos dizer assim, a realidade é muito diferente. Então, uma das primeiras negociações que eu cheguei pra conversar com o cliente, né? Eu já tava na gestão. E aí a ideia inicialmente era o cliente comprar um produto. Aí ele tava com a esposa, né? A mulher, a importância da mulher aí. Tá vendo? Quem não é verdade, casado tem que ver aí, tem Verdade, que rever. verdade. Aí, Importância da mulher. acabou eles querendo reformar a casa toda, né? Foi pra comprar um produto, que era uma TV, que não tinha nada a ver, acabou. E aí eu me vi naquela situação de ter que negociar um ticket médio que eu nunca tinha visto.
Por exemplo, o cara, no final das contas, né, ele pagou mais de 100 mil. Como eu tô conversando com você aqui, pra ele era a coisa mais normal do mundo. Então, isso é uma realidade que eu não tava acostumado. A gente que vem de baixo, é uma realidade muito diferente. É verdade. Então, uma das negociações foi essa, e a outra foi um aprendizado que eu tive, de fato, de negociação. Hoje, eu costumo falar com os meninos, né, que a gente não pode negligenciar 2 passos da venda, que a gente chama, que é o conectar, que é o que a gente tá fazendo aqui, o conectar, Sim. e o descobrir. Porque não adianta, A real necessidade. não adianta eu chegar pra você, lhe dar o que você precisa, se a gente não teve esse momento aqui. Sim. Sem você me conhecer, sem a gente criar um vínculo, um respeito, O rapó. o rapport. Então, isso na negociação, seja você querendo vender uma caneta, ou seja você querendo vender um navio, Hernani. Entendeu? Perfeito. É o closer que ele chama, que é a mesma coisa. Você precisa ter, no mínimo, você tem que ser 100% nesses 2 passos. A gente trabalha com 7, Sim. mas a gente acredita que esses 2 é crucial para você vender, você transformar. Conexão e descobrir. E descobrir, que é o conhecimento, as perguntas, se interessar, né? Isso. Maravilha. E sobre vendas, é aquela coisa, né? Quem pergunta mais, Domina. 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 Tem até um vídeo interessante de um cara chega numa loja pra comprar um carro. E aí o vendedor vem e tal, conversa com ele, e aí se desinteressa por aquele carro. Aí vem outro vendedor. Eu acho que esse carro aqui é seu perfil. Aí o cara chega e fica assustado assim. Vem cá que eu vou te mostrar. E começou a falar do carro pro cliente. O cliente olhou. Levou o carro. A maior venda da loja. Caramba. Resultado, resumindo, né? Ele mostrou pro cliente que ele precisava daquele carro. E o cliente foi comprar um carro, mas não aquele. Só que ele precisava daquele. Foi o caso, né? Foi uma TV e acabou reformando a casa inteira. Pegando esse gancho, eu vou lhe instigar agora. Vou lhe provocar. Imagine que você está indo para comprar uma residência, certo? Sim. É a residência dos seus sonhos, beleza? Beleza. Uma coisa é você ir comigo. Outra coisa é você ir com sua família e comigo. O laço sentimental, ele muda muito. Verdade. E vendas é emoção. Então, a partir do momento que você tá lá comigo e eu começo a falar, Gel, imagine seu filho brincando nesse Não, quarto. eu ia falar isso agora. O guri já vai olhar ali. Pô, papai dá pra brincar de poder- bola aqui. poder de Já era. imaginação, Aí já Esqueça, foi, é. irmão. Por mais que Esqueça. você não queira Pô, pagar, meu você filho vai gostou, pagar. meu filho gostou, minha E mulher ainda gostou. trazendo o cenário futuro, trazendo do cenário presente pro futuro. Tipo, Exato. hoje você tá, imagine você se desfrutando disso. Teletransportando, Aí a pessoa já sente a emoção. Aí isso é já bom. foi. Aí já Outra coisa que eu vi também, baseado no que você falou da história do vendedor e do que você falou, é interessante a gente se colocar na zona de ação, desafio. Porque, por exemplo, ambos são. Quando você está lá, você é forçado a usar a habilidade que você está estudando. Sim. Porque o ensino tradicional ensina muito. Traz o estudo muito pra gente naquela base do estudo Sim. e pouca prática. Só que quando a gente vai pro desafio, É outra outra coisa. A gente é forçado dentro do desafio a se performar, né? Exato. E aí, por exemplo, tem pessoa que não tem esse nível de leads ali chegando, mas de repente você que está assistindo, você pode se colocar no movimento, se colocar num ambiente network, como muitas vezes eu e o Gel a gente já fez, entrar em um clube onde você vai ser forçado, movimentado a ter ali desafios para que você possa agir e crescer em cima disso. Perfeito. E agora lá. Você vai perguntar? Então, Me conte um pouquinho de sua Deixa ele história. perguntar. Conte um pouquinho de sua história. Conte um pouquinho Essa de Zé sua é forte, viu? irmão, Cara aí, meu. Jaiminho soube de minha história, né? Aham. Contei pra ele uma vez. Tá comigo e, desde 2020 aí. 2019. 2019, Antes da cara. pandemia. Verdade, velho. né, tipo, ele foi lá no condomínio, tiramos umas fotos. Foi Tal, de mesmo. lá pra cá, sempre, renovando fotos e tal, relacionando, etc. conectando. Conexões. E estamos aí juntos agora, né? Fazendo esse podcast aqui incrível. Irmão, eu já fiz muita coisa na vida. Tem até uma música, né? Que o cantor pergunta pro outro, de trap. O que é que você fez? Ele, já fiz muita coisa na vida. E aí começa a contar. Aham. Já fui soldado, já fui porteiro, já fui vigilante, maqueiro, frentista, assessorista, técnico em radiologia. Já vendeu água na praia? Não vendi água na praia. Mas já vendi perfume Aí, na massa. rua. Já cheguei aí pra padaria, irmão, com a mochilinha nas costas, com dois Aí. perfumes, época da Rinodê. Sim. Era o Tchum e o perfeito. Ferrari Black. Olha. Me batia com um amigo, ô irmão, negócio bom pra você, o que é? Tirava a mochila, um em cada braço, e aí quer qual? Não, tome, pronto. E a gente começou, né, a empreender. Eu comecei a empreender com 18 anos, de verdade, né? Um amigo meu me dava bonés e camisas, eu levava pro quartel e vendia lá dentro. Show de bola.
Só que as pessoas só pagavam no pagamento. Era fiado. Só que tinha essa confiança por todo mundo trabalhar junto, tal e tal. E aí que eu comecei a empreender com 18 anos. Quando eu conheci a Rinode foi um pouco depois, já foi em 2015, né? Consegui fazer 2 viagens, atingir um nível bom lá, interessante, tal e tal. Hoje eu tenho outros negócios, né? Não é voltado mais a negócio físico, mas sim negócio, eu posso dizer, digital, né? É verdade. Sim. Que eu, como você falou que seu pai perguntou a você, o que é mais pesado, a caneta ou Um balde cheio o de balde concreto. de concreto? O que é mais pesado para se carregar, logicamente, é o balde. Mas o que é mais pesado na hora do bolso é isso aqui. É, com certeza. Caramba. É trabalhar de forma inteligente. Estratégico, Né? velho. E aí eu comecei de forma inteligente a empreender. Hoje eu tenho alguns negócios, né? Dentre eles serviço que ajuda pessoas que têm restrições no SPC, Serasa, cartórios, a não terem mais estas restrições, levando elas de volta para o mercado. Repita aí pra galera que tá assistindo aí, vai ser importante. Muito bom, muito bom. As pessoas que têm restrições no SPC, Serasa, Boa Vista e cartórios, elas podem voltar ao mercado de crédito sem precisar pagar as dívidas dela. Muito bom. De acordo ao Código de Defesa do Consumidor, né, artigo 42, que diz que ninguém pode ser exposto ao ridículo. O que atrapalha as pessoas não são as dívidas, mas sim a exposição dessas dívidas nos órgãos, onde qualquer pessoa que tem os dados dela pesquisa e consegue visualizar. E isso atrapalha na hora de ela tentar conseguir crédito com instituição A ou instituição B, sendo que ela deve nascer. Sim. O que a gente faz é um processo de ocultação. Na grosso modo falando, a gente esconde essa dívida dela, onde ela vai, ninguém consegue visualizar, podendo gerar crédito para ela sim. Temos outros Muito serviços bom. também, né, que é o rate bancário, que é para as pessoas que querem já valores, empréstimo de banco, cartão de crédito alto, né, financiamento imobiliário, veicular e tal, etc. E assim, é a minha principal fonte de renda hoje. Eu passei a fazer direito por causa disso. Eu já Poxa, trabalho que com isso há massa. 5 anos. Né? A gente se conheceu, eu estava Foi. já começando, Sim. em 2020. Eu trabalho com isso há 5 anos e aí comecei a cursar direito por conta disso, direito do consumidor. E aí eu tenho parcerias com alguns escritórios hoje e eu levo clientes não só do meu serviço, né? Meu serviço sou eu que faço. Mas, exemplo, tem uma pessoa lá que teve problema com a operadora de telefone. Direito do consumidor. Tem um parceiro meu que ele faz esse serviço, eu direciono para ele, que é o network. Sim. Né? E por aí vai, né? conexões. Tem outros serviços também, como serviço de streaming, Sim, né? Que é você perfeito. ter Netflix, HBO, Prime, Globoplay, Premiere, Combate, Tudo tudo em em um. um aplicativo Tudo só, em um. pagando um valor irrisório. Né? Enfim, muitas outras coisas que a gente faz aí, mas a caminhada é árdua, Sim. mas com certeza vale muito a pena. Massa, Né? massa. Eu acho que esse é um sentimento que nós três aqui corrobora, né? É. Que a gente sabe os desafios do dia a dia, que não são fáceis, né? Não, é um por cima do outro, e quando vem, deixa eu dar um spoiler, quando vem tudo junto. Velho, tudo junto. É o que eu tava conversando com você, tipo assim, pra reorganizar, questão de reorganização, eu mesmo que sou um cara muito mais pra frente, elétrico e tal, às vezes eu dou o sim, vamos pra cima, só que depois eu analiso, aí eu vejo lá, tal, agenda, e Lotada. Deus tá me treinando a eu, Organizar. dentro da própria palavra e dentro da próprio desafio, falando, não, pô, você não tem que dar logo um sim de empolgação, porque você tá ali na energia, quer executar, você tem que analisar mais, então eu tô sendo forçado a analisar mais, eu tô adquirindo sabedoria para eu poder treinar essa impulsividade, que às vezes é a proatividade, tudo demais é sobra. Sim. O que, da mesma matéria que é feito o defeito, é feita a qualidade. Então a qualidade demais vira um defeito. Sim. Acaba virando um defeito de quê? De falta de gestão. A proatividade que eu tenho demais acaba virando falta de gestão. E aí vem o desafio. Quando a gente não consegue aprender no natural, é Deus, e eu peço para Naturalmente. Deus, né? Então Deus vai permitindo as situações que eu mesmo vou plantando para poder o quê? Treinar. Enquanto a gente não aprende. Isso aí foi importante, né? Que a caminhada que você... Eu tô trazendo essa linha que você falou, porque pra conectar com o que ele falou. A caminhada que você teve de venda, de relacionamento, te fortaleceu para você hoje estar com um negócio mais estratégico. Exatamente. Né? O desafio de fortalecer para você estar hoje com um negócio que não é porque estratégico não é porque estratégico que não é braçal, mas é mais estratégico de conexão. Sim. Importante. E o que você falou do digital também, que você falou, pô, é um negócio digital.
Eu até falo com o pessoal também sobre marketing digital. O pessoal pensa que marketing digital é só Instagram vender curso. Não é. E aí, se você for na raiz da palavra marketing, marketing significa ações intencionais. Digital é digital. Se você conectou uma pessoa pelo WhatsApp, que antes não existia, ligou para uma pessoa ali, conseguiu marcar uma reunião com essa pessoa, dessa reunião você fez uma venda, você fez um marketing digital. Porque o digital não se define só a postar Instagram ou a vender curso, para você entender. É tudo. Maravilha, parabéns, velho. Só pegar um gancho aqui que eu lembrei. Eu nem sei se Jamin lembra disso, mas sabe que conectou a gente? Quem foi, mano? Manhã. Caramba, eu não lembro não. Ele foi fotografar um evento que ela tava. Olha Ela só, viu, o fotógrafo velho. pegou o contato dele e tal. E, ó, velho, Foi que mesmo, onda. irmão, não lembro não. Isso foi 2000. Isso eu descobri perguntando a ela. Eu falei, manhã, eu acho que Foi você que Jamin. conectou. Mas quando eu fui pro evento, que Sim. aí de fato teve o Gerou. reencontro, eu já sabia. Sim. Mas quem fez a conexão foi ela. Que massa, olha só, voltando tudo pra esse ponto de conexão, né? Volta pra mesma linha. E a gente buscar. Mas foi num evento tipo. Você tava fotografando, acho que foi o evento da prefeitura. Alguma coisa assim. Massa, tá vendo aí? Tá vendo? Coisa boa. E você, meu amigo Jaime? Eu, me trajetória. conte. Porque eu conheci em 2019, mas só que Foi, tem velho. muita coisa antes. É verdade, Me é verdade. conte aí. Tem tempo ainda, tem tempo ainda. Temos. Resumindo. Vocês me conhecem, né? Essa alegria, essa energia. Sim. Filho de Lívia agora, psicopedagoga. Meu pai é um cara atleta de... Não conseguiu ser atleta profissional, mas é um atleta nato de hobby. Então eu cresci nesse meio, assim, de sempre estar em evento, sempre estar em movimento. Minha mãe ensinando professores, mentores a falar melhor, porque ela ensina como você ensinar, através de como a criança pode entender o que você ensina. Então qualquer pessoa, você pode ensinar de forma criativa. Então, eu na igreja também, ela ensinava, ela é professora do Ministério Infantil da igreja, e aí eu cresci nesse meu tempo de eventos. Nas minhas primeiras vendas não foram com dinheiro, porque hoje a gente sabe que vender é transferir a visão, é conectar, né? Eu, já nessa linha de evento de conexão, eu queria só consumir, ter meus consumos lá de adolescente para poder trazer a menina lá. E aí, Janine, que não se rede com isso na época da adolescência. Foi passado. Era o que? Minha primeira experiência com venda, na verdade, foi na rua, porque eu era o cara que conectava uns pontos a outro, conectava uns caras de um bairro pro outro, de Castelo Branco. Hoje, Castelo Branco tem um reggae lá, que rola todo final de semana. Quem startou esse reggae no final de semana lá foi eu, na época, com os meninos. Eu conectei os caras de Castelo Branco com os caras de Caiazeira e os caras de Dom Avelar. E aí, eles começaram a fazer os eventos e eu era o responsável por trazer essas pessoas para os eventos, trazer essas pessoas para a Rua L. Você era o network, já, network, velho, para você ver como tudo se conecta. Então, minha primeira experiência foi dentro de casa, aprendendo com minha mãe ali, vivendo, vendo ela falar, se conectar, ensinar, com meu pai também, porque ele era líder de time de bairro, mas eu comecei lá dentro do bairro ali com os meus amigos, e depois eu estendi quando eu precisei empreender de fato por necessidade. Eu era estagiário da UNEB, estava no ensino médio, já tinha visão de trabalhar para mim, porque eu era adolescente, 15 anos, né, via que o modelo de meu pai ali, eles sempre empreendiam por renda extra. Aí eu falei, pô, isso que vocês fazem pode virar uma renda principal. Eu também estudava muito já na internet, nos anos 2000 e pouco já, né? Sim. Eu tenho 28, então se eu tinha 15 anos era 2013. Já usava muito internet, falava, pô, eu vejo que eu posso virar, isso pode se tornar uma fonte de renda principal. Minha mãe até hoje usa como fonte de renda extra o empreendedorismo. Sim. Então eu falei, eu não quero seguir esse além de renda extra, eu quero seguir além de principal. Eles me direcionaram para a área de humanas, porque eu lidava muito bem com os seres humanos, conexão. Então eu escolhi a fotografia, mas o que me ajudou mesmo a pagar as contas de fotografia, a investir, a estar nas imersões lá, foram as vendas. Então a venda de produto, porque a gente sabe que quando você começa um serviço, as pessoas precisam conhecer a história, precisam ver valor. Sim. Mas quando você vende um produto, é necessidade rápida ali. E aí eu me conectei de novo. Eles me conectaram com os vizinhos que empreendiam. Na época eu não tinha um recurso, porque o que eu ganhava, eu já pagava ali, acabava rápido, pagava as contas de casa, era R$700 na época do estádio. Pagava a conta de casa, já estava namorando com o Janine, acabava tudo. E então a venda dos produtos me ajudou a ficar expert em vendas. Nesse meio tempo, quando eu estava investindo na fotografia com a renda dos produtos e quando eu estava investindo nos cursos, eu entrei no marketing de relacionamento. Foi aí que a gente se conheceu. Sim. Só que eu entrei por duas ideias. Qual foi a empresa? Foi primeiro Rinodê. Eu estava fazendo MyHash na época. Foi primeiro Rinodê, pode apertar. Rinodê. E depois eu fui pra Nutri. Sim. E aí da Rinodê eu fui pra Nutri. E aí foi da Rinodê que o pessoal... Não, da Nutri a gente se conheceu porque foi conexão lá. Sim. Você veio por de conexão. Mas como eu tava ajudando sobre muito conexão e atrair clientes por movimentos, eu já fazia isso. Eu falei, eu vou entrar no multinível
para eu poder ter acesso às pessoas de lá, para eu poder ser mais conhecido e fotografar e ter mais cliente e gerar o valor lá. Só que eu não sabia que eu ia aprender tanta coisa de estratégia de venda que isso me ajudou a começar a vender mais fotografia. Então eu me tornei um bom vendedor que eu comecei a delegar, começou a ter mais... Não, né? Fiz Binary Beach também, na foi época. aí, foi aí. Nessa época aí. Foi da transição da Nude pra Binary Beach, nessa época aí. E aí, eu comecei a gostar desse meio e me aperfeiçoar nessa questão do marketing. Sim. E eu começava a fazer o meu próprio marketing e a galera que eu tinha acesso, que eram os empreendedores da época, começaram a pedir para eu fazer esse marketing de fotos, de vídeos. Aí foi girando, aí deu foi fazia pessoal, fazia era os o cara eventos, da venda. todos os eventos estava já em mim lá. Aí hoje se tornou um projeto, né, que ajuda a multiplicar os empreendedores, empresários multiplicarem o faturamento através de estratégia de marketing, através da assessoria comercial, através de um hub de tecnologia. A gente implementou agora IA, automações, tudo isso aí. Tem que Só ter que IA tem no uma, meio. tem que ter IA, Tem que mas ter, tem uma esquece. caminhada, né? Sim. De venda, de O de sucesso paixão. chega da noite pro dia quando você se prepara 10 anos, né? É, Tempo onde correr. verdade, velho. E aí você falou 10 anos, a gente está em 2025. Eu comecei de fato, minha primeira venda de produto foi em 2014. Aí. E eu já 11 visualizava estar com a câmera, mas não tava com a câmera ainda. Eu comprei a câmera em 2015. Não, eu lembro que você usava a câmera emprestada de alguém. Isso. Eu Usava a câmera emprestada. eu lembro Olha, disso. ali era- Que depois te vendeu, você ficou pagando parcelado. Foi, seu trabalho. Eu lembro foi. disso aí, mano. Eu já tinha uma, Eu só lembro que a disso minha era aí. inferior. Aí como eu tava precisando pegar pra filmagem, eu pedi emprestado. Já era, e essa pessoa que você conhece me emprestou, gerei valor pra essa pessoa Eu também. lembro. Então pra você ver como Eu tudo lembro. começa de conexões. Eu lembro de tudo isso. Tá vendo aí? Eu tenho 3 quadros em casa. Quem fez foi ele aí. Pô, verdade. Tem 3 Rapaz, quadros. era produtividade. Vou fazer mais 2 lá. Aquele já tá ultrapassado. Então a né? gente já vai renovar. Já mudei um pouquinho. Dá uma Tem que renovada. renovar os vídeos. Hoje tem a foto de IA, a gente pega a foto de IA e faz um Já. quadro. customiza, Tem né? algumas lá. Mas aí o quadro em si tem que ter. É, né? tem que ter. É bom. É, isso Muito é verdade. bom. Assim como o quadro dos sonhos, tá? É Eu verdade. comentei com ele aqui sobre você visualizar seus sonhos todos os dias. E o quadro dos sonhos é super importante. Eu ouvia muito isso lá em 2015, mas não fazia. Quando eu comecei a fazer, em 2016, foi quando eu consegui galgar níveis dentro da Rinode. É isso mesmo. Perfeito. E é incrível. É Eu- seus porquês e porquê. E por quê? Isso. Eu costumo falar pra galera o seguinte, ainda mais pro meu time também. Não adianta só você ter sonho. Você tem que ter plano de ação. Exatamente. Você tem que botar no papel, escrever, pronto, eu quero comprar essa casa, eu quero comprar esse carro, eu quero mudar de cidade. O que é que eu preciso fazer para isso acontecer? Aí sim você vai começar a correr atrás. Porque quando você desmembra um problema, vamos dizer assim, ele começa a ficar resolvível. Sim. Né? Então, do sonho é a mesma coisa. Você tem um sonho lá que na sua mente é impossível você fazer, mas quando você vai fazendo os mini hábitos, quando você vê, você já fez. Então, isso é muito importante. Coloca no papel, valida isso todo dia, que é o que o Rogel falou, do quadro de sonhos, você visualizar é muito, muito importante, porque você começa a internalizar e aquilo começa a se tornar normal, porque o cérebro ele já se habituou. É a mesma coisa que acontece na negociação. Quando eu mudei o público, que eu comecei a negociar com as pessoas que têm um ticket médio muito mais alto, pra mim chegou no nível que é normal. É como eu tô Perfeito. conversando com você O aqui. cérebro se acostuma. Acostuma. A gente é 100% adaptável, entendeu? E isso que você falou das metas, né? Ela tem que ser mensurável. Sim. Não adianta você falar, eu quero ganhar 100 mil em um mês. Beleza, mas 100 mil em um mês dá quanto? Por 15 dias, 10 dias, 5 dias, por dia. Pô, por dia Muito dá. bom. E aí você Muito vai bom. buscar aquilo por dia, matar o leão Tem por uma dia. meta né? clara, Você vai né? por dia. Quando você foi no final do mês, pô, ganhei mais de 100 mil, porque É. eu consegui bater. Bater a meta. É, Ou as às vezes metas. isso se resume também a cliente, né? Às vezes você quer Exatamente. faturar, por exemplo, em um curso, em um evento, aí você bota, para cobrir esse custo aqui eu preciso de um investimento aqui de 30 mil reais, 20 mil reais. Pô, é um valor significativo. Sim. Claro que é um valor alto. Mas quando você desmembra, pô, preciso de quantas pessoas aqui? No meu time, pronto. Preciso de 30 pessoas no meu time. Beleza. Dentro dessas 30 pessoas aqui, eu preciso de quantos clientes? 100 clientes. Pronto, 100 clientes. Cada pessoa dessa, dos 30 do meu time, é capaz de me dar quantos clientes? Cada pessoa, por baixo aí, me dá 20 clientes. Pronto, Beleza. fechou. É, Pegando esse muito gancho bom, viu? de você dividir para conquistar, né? Napoleão Hill. Sim. Você ter equipe. Esse livro fala muito disso, né? Escola de Negócios. Que é as pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Sim. Redes, equipes. E as outras procuram emprego.
Como você citou. Eu preciso de 100 clientes, mas não é você sozinho, é você e suas 30 pessoas de sua equipe. Então dá praticamente 3 para cada. Então fica muito mais fácil conseguir chegar, né? Multiplica Resumindo, a oportunidade, exatamente. ganha mesmo, multiplica a oportunidade, não fica tudo dependendo do que você falou, De uma pessoa voltando, só, do né? braçal. E esse aí que você falou, para Interessante. finalizar assim com chave de ouro, né? Trazer a palavra como base e comprovar. Tem um versículo que me ajudou muito nessa caminhada, porque ainda assim é uma tentação mesmo, porque eu sou muito criativo, perceptivo às oportunidades de pessoas e às vezes eu tenho dificuldade de receber uma ideia aqui e não tentar executar ela. Então, dizer um não. E aí o que me ajudou muito foi a perseverança, lá em Provérbios 25:15, que a perseverança vence qualquer dificuldade. Aí quando eu fui ver o significado da palavra perseverança, significa tudo que a gente estava falando. Que a perseverança é o lado, a per do perseverança é persistência, que é o ato físico, e a esperança é o ato de alimentar a mente. O alimentar a mente com ter clareza, com sons mentais e a persistência física para poder executar. Tipo, por isso que a perseverança vence qualquer dificuldade, que é a junção do físico mais o emocional. Porque, tipo assim, se eu só tiver fé, energizar e não agir, não perseverar, não persistir, eu não consigo. Mas também se eu só persistir no braçal e não tiver a estratégia da esperança mental, eu também não consigo. Então tem que ter a perseverança, velho. Eu amo esse versículo aí. É como o remo, né? Você tá remar os dois lados. Se você remar um só, ele vai ficar rodando. Se remar outro, roda pro outro lado. Mas se remar os dois, você vai. Falando em versículo, tem um que eu carrego comigo, que eu li no palco quando eu bati diamante na Rinodê. Muito bom. Também determinarás algum negócio, certear firme que a luz brilhará em teus caminhos. João 22:28. Tenho tatuado isso aqui. Amém. E eu carrego isso comigo, como a gente conversou no início, né? Não desistir. Vai aparecer meio mundo de empecilho, vários leões para você ter que matar, mas no final tudo vale a pena. Amém. Né? Vale muito a pena. É isso aí. É isso. Papo bom, viu? Histórias que influenciam. Vamos pra cima! E um recadinho para você que quer fazer parte do nosso podcast, Histórias que Influenciam. Fala com a gente, vamos agendar para você contar a sua história aqui. Não, Jaime? Vamos nessa, vamos influenciar através de sua história, porque influenciador é diferente de blogueiro. Blogueiro tem que blogueirar. Influenciador você pode influenciar com a sua vida, com seus negócios, com a sua família e com a sua história. Então, histórias que influenciam, vamos influenciar. Lucas, o que é que você tem a falar dessa experiência que você teve com a gente aqui hoje? Exclusiva, de fato. É sempre bom estar cercado de pessoas que compartilham dos mesmos princípios que você, porque é relacionamento, não tem jeito. Às vezes a gente dá aquela esmorecida, que é normal do ser humano, mas são esses tipos de pessoas que fazem você continuar trilhando no caminho certo, né? Perfeito. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos pra cima. Se quiser mandar algum recado para seu cliente, a gente tem 2 minutos. Aí você que tá procurando fazer uma casa, uma residência de alto padrão, médio padrão, do jeito que você quiser, fala com a gente que a gente precisa só do seu sonho, o resto eu resolvo. Maravilha. Jaime. Vamos nessa. O foco é multiplicar as vendas de negócios, aumentar a visibilidade e a autoridade. Então, o como a gente descobre se conectando e entendendo o que você precisa. Então, se você quiser multiplicar as vendas, acelerar processos através de ferramentas de marketing, de IA, pode entrar em contato aí conosco que a gente consegue fazer isso através de diversas estratégias aí, serviços, enfim. E você agora? Você que precisa de resolver sua vida financeira, seja com relação ao seu rate bancário, seu CPF, seu CNPJ que está com restrições, nós podemos resolver e te levar novamente para o mercado de crédito. Vamos nessa. Vamos nessa. Fechou. Coisa boa. Henricão, terminamos antes, hein?